Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para o canal. E quem conhece o canal aqui sabe que é a primeira vez que eu trago um sistema da década de 90 aqui, que já é um sistema totalmente diferente daquele sistema que eu costumo apresentar aqui no meu canal. E por que que eu estou trazendo esse system hoje aqui para mostrar para vocês aqui? Acontece o seguinte, eu sempre falo que a indústria nacional de equipamentos de áudio, a partir da década de 90, começou a enfrentar muitos problemas pelas importações que começaram a chegar aqui no país com aparelhos de boa qualidade e outros que não tinham uma qualidade tão boa assim, né? Mas que traziam inovações que nos nossos nacionais à época não tinham. A facilidade de ter um controle remoto à mão, ter um equipamento um pouco menor, mas com sintonizador digital. Então, esse nicho de mercado, a partir dos anos 90, as empresas nacionais correram atrás para estar acompanhando isso, né? E eu trago aqui para vocês hoje um exemplar dessa época aí. Esse aparelho é mais ou menos de 95, 96, e a marca Samsung aportou aqui no Brasil, primeiro trazendo equipamentos importados, que é esse caso aqui. Ela trazia esse equipamento já pronto do México, ela só embrulhava aqui na Zona Franca de Manaus, fazia uma embalagem e colocava no mercado. Mas a manufatura desse equipamento era feita no México à época, né? Isso aqui inundou o mercado nacional na década de 90, quem viveu essa época vai lembrar muito bem disso. E o que que acontecia? Aconteceu o seguinte, eles chegaram com um preço bem competitivo, um equipamento com atrativos que no nacional não tinha até o momento, tinha, mas só em equipamentos muito de ponta, né? E essas marcas como Samsung, LG, Aiva, eles entraram com muita força aqui no mercado nacional. E isso o que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o público estava ávido por novidades à época, né? Porque a gente já tinha aí anos de importações que eram proibidas estar se fazendo importações no país, e a partir da década de 90 aí começou a estar chegando esses equipamentos aqui no Brasil. E muitos daqueles equipamentos que eu tanto gosto, que a maioria do pessoal do meu canal gosta muito, que são os vintages hoje em dia, né? Perderam espaço nos lares aí para esse tipo de equipamento que eu estou trazendo hoje aqui para vocês. Veja bem, eu não estou falando que o equipamento é uma porcaria, nem que não presta, não. Eu estou só contando um pedacinho da história que foi o que realmente aconteceu aqui, né, no país. Então, quem viveu essa época como eu, conhece muito bem esse tipo de equipamento. Claro que não é um equipamento de tão boa qualidade assim, mas nós temos que reconhecer que ele trouxe um ar de modernidade à época, né? O CD já dominava o mercado, ele trazia aqui no compartimento inferior um CD player, que também não era lá muita coisa, mas ele já vinha incorporado no sistema. Esse aparelho aqui entrou aqui na oficina para fazer uma manutenção, foi feita a manutenção que era necessário nele, e eu trouxe aqui, estou trazendo aqui no canal só para ilustrar um pouquinho da história que eu conto aqui no canal. Então foi isso que acabou acontecendo. Ele não é um aparelho de grande potência, ele tem aí 10 watts RMS em 4 ohms por canal, 20 watts em 4 ohms, né? Ele é um aparelho fraco, não tem uma grande potência, mas o que vale sempre salientar é que ele trazia comodidade à época, né? Ele trazia um controle remoto, ele trazia um relógio, esse equipamento tem um relógio incorporado aí, então você pode acertar aí para ele ligar o horário que você deseja. Ele tem um timer também, que também faz o desligamento do equipamento. Eu vou dar uma pausa aqui para estar energizando o equipamento para a gente estar visualizando melhor. Então, como eu tinha salientado anteriormente, o que ocasionou na época que a gente teve a entrada desse tipo de equipamento aqui no país, e como eu falo sempre, foi a comodidade que fez a pessoa estar trocando os velhos equipamentos de áudio por esse tipo de equipamento aqui. Veja bem, a gente não está comparando qualidade, porque esse equipamento aqui, obviamente, é um equipamento de entrada, é um equipamento bem fraco, ele não tem uma grande potência. O som também não é lá esse grande equipamento de som, mas ele traz muita comodidade, porque ele tem aqui um sintonizador digital aqui, que pode estar se vendo aí, ele tem um mini equalizador aqui na lateral, ele tem um duplo tape deck, que permitia fazer cópia de fita para fita, ou gravar diretamente do CD player para as fitas cassete. Lembrando sempre que a gente está aqui no intervalo, no hiato de tempo aí,
entre a tecnologia estar se firmando, que no caso aí era o CD Player, né? O CD Player estava dominando o mercado, mas ainda a gente convivia com os velhos e bons LPs. Então o equipamento trazia aqui um reprodutor de disco de vinil na parte superior, que também não é um reprodutor de grande qualidade nem de grande precisão, mas ele cumpre bem a função a qual ele foi feito aí, né? Para reproduzir os vinis aí. Então esse tipo de equipamento aqui foi o tipo de equipamento que realmente assim inundou o mercado na década de 90 e retirou definitivamente a indústria nacional, de produção nacional aí do mercado, né? Foi simplesmente sobraram as grandes empresas, como Sony produzindo alguma coisa que podia concorrer com esse tipo de equipamento, mas aí a gente já estava no fim da Gradiente, a Gradiente infelizmente já estava entrando em concordata para estar fechando as portas, que era um grande concorrente também, e o mercado foi dominado por esse tipo de equipamento aí. A Aiva já tinha chego um pouco antes, trazendo equipamentos de melhor qualidade do que esse que eu estou apresentando aqui para vocês, e de melhor potência também, mas essa marca uma posição no mercado que é a que eu estou passando para vocês, que foi uma pá de cal, vamos supor, na produção de equipamentos nacionais, porque esses equipamentos realmente eles entraram com um preço bem competitivo, eram produtos bem competitivos à época em termos de valores, entendeu? E derrubou realmente a produção nacional, ficou bem apertado. As grandes empresas como Philips, Sony, como mencionei anteriormente, permaneceram ainda algum tempo no mercado produzindo alguma coisa similar a esse equipamento que eu estou mostrando aqui para vocês. A Gradiente também teve a linha AV da Gradiente, que era um equipamento superior a esse equipamento que eu estou mostrando para vocês, mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Infelizmente, esse tipo de equipamento, ele assim colocou definitivamente o fim de equipamentos de som aqui no Brasil, de produção nacional, veja bem, de boa qualidade, né? Porque esse equipamento realmente ele tinha um preço muito competitivo em relação ao que a gente tinha aqui no país na época, né? Esse equipamento é um equipamento bem simples, como eu estou falando para vocês, ele não é um equipamento de grande potência, não é um equipamento espetacular, mas ele reúne aí todas as qualidades que fizeram com que a nossa indústria nacional aqui não conseguisse acompanhar a época, né? Então a gente ficou aqui bem apertado em termos de valores, né, de preço, porque esse tipo de equipamento entrou muito forte aqui. Eu vou dar mais uma pausa e estar mostrando mais um equipamento que também chegou na mesma época que esse aqui e coincidentemente da mesma marca, né? Eu vou dar uma pausa para estar trocando o equipamento de lugar e mostrando para vocês. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, a década de 90 realmente trouxe esse tipo de equipamento para o mercado. Esse aqui é um outro equipamento também da mesma época, mais ou menos do mesmo ano de fabricação, entre 96 e 97, e aí faz um desenho bem claro do que a indústria nacional passou à época, né? Com esse tipo de concorrência, com esse tipo de equipamento que inundou o mercado. Eles eram competitivos em valores. Veja bem, eu não estou falando que a qualidade deles era excelente, nem era equiparável aos nossos Gradientes, os nossos Polivox. É que realmente eles traziam muitas inovações do que esses equipamentos que eu mostro para vocês aqui no meu canal, à época não tinham, entendeu? E aquilo que eu falo sempre, a Aiva abriu a porta aí, foi o primeiro equipamento que fez muito sucesso, e logo atrás as outras empresas logo começaram a trazer esse tipo de equipamento também. Esse aqui, igual ao anterior que eu estava mostrando para vocês, a manufatura era feita no México, ele vinha aqui pela Zona Franca de Manaus, entrava aí pela Zona Franca de Manaus, era abrasileirado, entre aspas, né? Colocava lá um manual de instrução, mas a manufatura mesmo era feita no México, né? A empresa já trazia praticamente o equipamento pronto, embalava e fazia alguma modificação aqui no país. Esse aqui trazia uma disqueteira para um CD só. Esse aqui já trazia uma inovação inovação entre aspas, né? Ela trazia assim um diferencial aí que era aqui uma disqueteira para 3 CDs, né? Chegou até de ter de 5 CDs, eu no momento não tenho aqui na loja para estar demonstrando para vocês um equipamento similar a esse que poderia estar tocando 5 CDs, e como eu falo sempre para vocês, na década de 90 ali, o CD player realmente dominou a mídia de áudio no mercado, né? O mercado foi dominado pela mídia de áudio, né? O CD áudio realmente era
começou a ser o item mais consumido. Os LPs ainda perduraram durante um tempo sendo lançados, mas logo em 97, 98, já realmente o CD ele imperava aí como sendo a mídia mais vendida, né? Então, o que acontecia? Aconteceu o seguinte, esse equipamento, assim, similar a outro, ele ainda possibilitava, assim, a reprodução de discos de vinil, aquele trazia um toca-disco, obviamente não um toca-disco de excelente qualidade, é um toca-disco que dá para ouvir o vinil aí, vamos falar assim. E eu estou trazendo, por que eu estou trazendo esses dois equipamentos para vocês aqui, mostrando no canal, falando um pouco deles aqui? Porque isso aqui é história. A gente está aqui em 2025 e isso aqui aconteceu lá em 90, em 95, 96, 97. Então eu estou trazendo aqui um pouquinho da história da indústria nacional, que eu sempre saliento mesmo que nós tivemos equipamentos de muito boa qualidade produzidos aqui no Brasil. E o motivo da gente não ter ficado com a produção até os dias de hoje é justamente por esse tipo de coisa que acontece no comércio. É normal acontecer esse tipo de coisa, sempre a pessoa vai procurar um produto de melhor qualidade, entre aspas, mas que tenha mais ar de moderno, vamos falar dessa forma, né? E esse equipamento, tão igual ao parceiro dele que eu trouxe aqui do lado, ele também dispunha de um controle remoto, ele também dispunha de um relógio, ele tinha um timer, ele tinha um programador, ele também possibilitava a pessoa estar duplicando fitas cassete aí, se fosse de vontade da pessoa, também possibilitava a pessoa estar colocando 3 CDs na disqueteira e ouvindo simultâneos ou fazer uma pré-seleção. Ele é um equipamento bem versátil, também chegou aqui com um preço bem competitivo em termos de mercado, era um produto que tinha um preço bem acessível, ele era um pouco inferior à qualidade dos Aivas, mas trazia também diferença em valores, ele era bem mais assim, vamos supor, mais em conta que os equipamentos da Aiva à época, né? Mas os equipamentos da Aiva realmente tinham um som melhor que esse, uma potência maior que esse equipamento aqui. Esse aqui também tem uma potência baixa, ele traz aí 10 watts RMS por canal, em 4 ohms também, é um equipamento bem assim, ele não tem grande potência, mas ele traz a comodidade, como eu falo sempre para todo mundo aqui. Então, no meu canal eu apresento equipamentos, porque a gente trabalha com equipamentos de áudio aqui, e como eu sempre falo desse tipo de equipamento, apareceu a oportunidade de estar mostrando 2 equipamentos dessa época que eu falo tanto para vocês, que foi a época de transição da indústria nacional e que realmente acabou com a indústria nacional de áudio, né? Porque os preços realmente eram muito competitivos e ficava quase impossível você produzir alguma coisa aqui no país, vivendo a época que nós vivíamos, com preço assim, que não ia ter como fazer, né? Então, ainda aquilo que eu falo sempre, as empresas nacionais perduraram um tempo produzindo alguma coisa, mas as empresas só dedicadas a áudio, como a Gradiente, a Polivox já tinha sido adquirida pela Gradiente à época, sofreram muito com esse tipo de equipamento aqui, viu? E aí foi realmente o domínio do mercado foi feito por essas marcas aí, que eu falo sempre, que foi a Aiva, e logo depois veio a Samsung, a LG também tem uma linha bem grande de systems de melhor qualidade que esse que eu estou trazendo para vocês, mas ela veio posterior, né? Foi bem depois desse Samsung aqui. Esse Samsung realmente marca ali bem a régua do tempo, que é de 95, 96, 97, ainda tinha alguma coisa no mercado, mas 95 e 96 com certeza eles são ali um marco, né? Entre o finalzinho da indústria de produção de equipamentos aqui no Brasil de áudio e o início desse tipo de equipamento que a gente vê aqui, que eu estou trazendo para vocês, e que hoje em dia também já está bem ultrapassada. Eu não estou falando que isso aqui é modernidade, que nós estamos em 2025, como eu falo sempre, eu não gosto muito de datar os vídeos, né? Mas aqui, como é uma parte da história que eu estou trazendo para vocês, então a gente põe aí datas, né? Para a gente estar podendo se situar aí no tempo aí. Pessoal, vou ficando mais uma vez por aqui, agradecendo muito a vocês por estar assistindo mais esse vídeo aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se, é de graça, você não vai pagar nada, como eu falo sempre, o canal fica um pouquinho mais relevante. E como eu estou muito sobrecarregado de trabalho aqui, eu não estou postando vídeo ultimamente por esse motivo, né? Mas assim que aparecer um espacinho aqui, eu posto um vídeo dos equipamentos que nós gostamos tanto. Esse aqui é só para não deixar o canal muito tempo sem nenhuma novidade de vídeo.
E agradeço muito mais uma vez aos senhores que estão assistindo esse vídeo aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Se você quiser trazer algum equipamento para fazer manutenção, eu deixo sempre na descrição dos vídeos o meu e-mail. Entre em contato por lá e a gente vai se conversando e a gente agenda uma data, um horário para vocês estarem trazendo equipamento de vocês aqui para estar fazendo a manutenção. Demais, muito obrigado mais uma vez a todos e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.